Decisão assertiva é difícil. Ela é difícil quando você não busca se conhecer. Porque quando você busca se conhecer, você se empodera. Como tomar decisões assertivas no relacionamento com pessoas difíceis? Primeiro, antes de tudo, a gente precisa definir o conceito, do que é decisões assertivas. A gente vê muito falar sobre preciso tomar decisões assertivas, mas às vezes a gente fica, o que seriam essas decisões assertivas, São decisões certas, são decisões onde eu não posso errar. Na verdade, decisões assertivas é toda decisão onde a gente se sente seguro, onde a gente se sente bem em ter tomado aquela decisão. Então, quando eu digo que eu tomei uma decisão assertiva, é uma decisão onde eu não fico me questionando se eu poderia ter tomado diferente. O que nada tem a ver com certo ou errado, não tem a ver com a consequência da minha decisão. Por exemplo, eu tomo uma decisão de não falar com determinada pessoa e eu me sinto segura com aquilo. Digo, bom, eu não falei com aquela pessoa porque aquela pessoa geralmente não fala comigo, é uma pessoa que não gosta de mim, ou uma pessoa também que eu não tenho afinidade, e tá tudo bem. Então eu tomo aquela decisão de não falar com aquela pessoa e eu me sinto bem com aquela decisão, tá? Eu não fico me questionando depois, será que eu deveria ter feito diferente? Será que eu deveria ter falado? Não, eu não falei com aquela pessoa porque geralmente ela não fala comigo, é uma pessoa que eu não tenho afinidade, então eu sinto que eu tomei a melhor decisão de não ter falado com ela. Então, decisão assertiva é toda decisão que, após você tomar, você se sente segura com aquela decisão. O que não significa, Gardênia, mas eu não ter falado com aquela pessoa deixou aquela pessoa com raiva. É uma consequência, o que não tem nada a ver com assertiva. Assertiva é seguro. Então, é você tomar uma decisão em que você não fique depois na dúvida se tomou a melhor decisão ou não. E quando a gente fala no relacionamento de pessoas difíceis, o que seriam pessoas difíceis? Quando a gente fala de difícil, a gente coloca muito a nossa percepção do outro. Então, a primeira coisa quando a gente diz fulano é difícil pra quem? A gente tá colocando a nossa percepção de difícil. Então, aquela pessoa é difícil no meu ponto de vista. Por quê? Porque talvez os traços de comportamento daquela pessoa, os traços de personalidade daquela pessoa, não condizem com os meus. Eu não consigo me conectar, me afinar com aquela pessoa. Eu não consigo ter um relacionamento positivo com aquela pessoa porque os traços de personalidade dela não condizem com os meus. Então, quando a gente diz que uma pessoa é difícil, a gente sempre pergunta, difícil pra quem? Porque ela é difícil pra você, que tem esses valores seus, que tem a sua forma de pensar, que tem as suas crenças, a sua história. Mas você já parou pra pensar que essa pessoa que você considera difícil é uma pessoa que tem a turma dela, que gosta dela e que acha ela uma boa pessoa, concorda? Então, assim, é difícil pra mim porque talvez os valores daquela pessoa, a forma daquela pessoa se comportar, não tem a ver com os meus valores, com a minha forma de me conectar às pessoas. Então, é importante quando a gente fala como tomar decisões assertivas no relacionamento com pessoas difíceis, a gente precisa ter esses dois conceitos muito bem definidos. Que decisões assertivas não são decisões que vão ter resultados positivos. Tem nada a ver. São decisões que, após eu decidir, eu me sinto bem com aquilo. Eu me sinto segura com aquilo, Gardênia, a minha irmã não fala com fulano de tal, mas eu falo. E eu não vejo problema nisso. Eu digo, tudo bem, você se sente bem em falar com aquela pessoa? Me sinto, porque ela não me fez nada, ela fez a minha irmã, não fez pra mim. Então você tá tomando uma decisão assertiva pra você. Mesmo que sua irmã ache que você não deveria falar com aquela pessoa, você tá tomando uma decisão assertiva pra você, que você tá seguro. A pessoa não te fez nada, então tá tudo bem. Então, decisão assertiva é aquela que te faz se sentir bem com a decisão tomada. Você não fica se questionando, mas eu deveria ter feito diferente. Não. Nesse exemplo que eu dei da irmã, mas será que eu não deveria falar com aquela pessoa?
Aí eu pergunto, essa pessoa te fez alguma coisa? Não, fez pra minha irmã. Então, se não fez pra você, tá tudo bem. Sua decisão foi assertiva, você tá se sentindo bem? Tô, então tá tudo bem. Então, decisão assertiva, toda decisão que faz com que você se sinta seguro em ter tomado ela. Independente se o resultado vai ser positivo ou não, tá? E pessoas difíceis, difíceis dentro de cada contexto de cada pessoa, né? Eu costumo dizer que todo ponto de vista é visto de um ponto. Então, aquela pessoa pode ser difícil para você, mas pode ser uma pessoa muito fácil de se relacionar comigo, né? Então, depende muito do ponto de vista de quem está julgando aquilo como difícil ou não, né? Mas e aí, a gente, né, quando a gente fala de pessoas difíceis, a gente precisa contextualizar isso, né? Porque um questionamento que muitos de vocês, inclusive, fizeram nas nossas caixinhas de perguntas, né? A gente percebe que é algo que muita gente, né, tem esse questionamento. Como eu lido com aquela pessoa chata? Como eu lido com aquela pessoa que é ignorante? Como eu lido com aquela pessoa que é grossa? Ou seja, como eu lido com pessoas difíceis? A primeira coisa é a gente entender que pessoas não são coisas, né? Pessoas não é um objeto, por exemplo. Se você não gosta, você pode deixar pra lá e fingir que aquilo nem existe. Você vai lá e joga no lixo, acabou, esquece, né? Doa, entrega pra alguém. Já pessoas, a gente não pode fazer isso. Pessoas não são coisas, né? Ou seja, principalmente a depender do contexto em que essa pessoa está inserida na sua vida. Se é no contexto profissional, se é no contexto pessoal, se é no contexto, né, familiar. Porque tem pessoas nas nossas áreas da nossa vida, né, no trabalho, na família, nos nossos relacionamentos, que independente se é fácil ou difícil, a gente precisa lidar. Ou seja, não tem como descartar, né? Se eu comprar um objeto e eu não gostar, eu posso me desfazer desse objeto, eu posso doar, posso vender, posso jogar fora. Mas com pessoas não, pessoas não tem jeito. A partir do momento que você entra, né, quando a gente está falando das áreas da nossa vida, no contexto profissional, por exemplo, às vezes aquela pessoa difícil de lidar é o seu chefe, e não tem jeito, você precisa lidar. Às vezes é o seu colega de trabalho, que você tá ali todos os dias, e não tem jeito, você precisa lidar. Às vezes a pessoa difícil é o seu parente, é o seu irmão, é o seu pai, é a sua mãe, você não tem como descartar. Às vezes é o seu vizinho, enfim. Então, primeiro a gente precisa entender, né, no relacionamento com pessoas que a gente entende como difíceis, é que a gente não pode simplesmente excluir a pessoa da nossa vida como se ela não existisse. Porque muitas vezes a gente precisa se relacionar com essas pessoas e porque muitas vezes essas pessoas elas têm um papel importante na nossa vida. Às vezes essa pessoa difícil é o seu pai e a sua mãe. E você precisa lidar, né? Um outro ponto muito importante é você entender que as pessoas elas são diferentes umas das outras, né? Isso em todos os contextos. Ela tem a história da pessoa diferente da sua, as crenças dela, a criação dela, os valores dessa pessoa, a forma que essa pessoa enxerga o mundo, os traços de personalidade dessa pessoa, os traços comportamentais dessa pessoa. Então, é muito importante você entender que as pessoas são diferentes. E o ser humano ele tem uma tendência, né, a julgar o outro. A gente julga muitas pessoas de acordo com, costumo dizer, a gente mede as pessoas pela nossa régua, né? Então, assim, eu gostaria que todo mundo fosse do jeito que eu quero. Você gostaria que todo mundo fosse do jeito que você quer. E não é assim. As pessoas com que a gente se relaciona no trabalho, na nossa família, mesmo na nossa família, mesmo irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, muitas vezes tem traços de personalidades diferentes. Mesmo tendo ali uma história de vida parecida, uma genética parecida, tem traços de personalidade, de comportamento diferentes. E a gente precisa compreender isso, né? Então, às vezes a gente simplesmente diz que alguém é difícil só porque a gente não tem a capacidade, né, ou até mesmo o interesse de compreender que o outro é diferente de você, né? Então, muitas vezes a gente não consegue se conectar genuinamente ao outro. Garden, o que é conectar genuinamente ao outro? É você compreender o outro com verdade, é você compreender o outro com interesse, é você compreender o outro com empatia,
É você realmente olhar para o outro e entender que o outro também tem uma história, que o outro também tem traços de personalidades, que o outro também tem traços de comportamentos que não são iguais aos seus. E quando não são iguais ao seu, consequentemente, vai chocar em algum momento, positivo ou negativamente, né? E eu costumo dizer que nós não somos o outro. E que se nós não somos o outro, ou a gente passa a entender que o outro é diferente de nós, ou todos os relacionamentos da nossa vida serão difíceis. Só que, claro, a gente sabe que dentro desses traços de personalidades e de comportamentos, tem pessoas que têm traços mais fortes, mais rígidos, que é o que a gente costuma dizer, né, das pessoas difíceis. Então, as pessoas difíceis são aquelas que esses traços de personalidades e de comportamento são mais inflexíveis. Então, é aquela pessoa que tem um ponto de vista e que em uma discussão qualquer discussão simples, seja em casa, na família ou no trabalho, aquela pessoa, ela vai ter aquele ponto de vista dela enraizado e não muda de jeito nenhum. Então, às vezes, você está no trabalho discutindo algo normal. E aí essa pessoa, ela parece ser sempre do contra. Por que ela parece ser sempre do contra? Porque tem uma pessoa explicando, tentando levar outras para o ponto de vista dela, mas aí aquela pessoa, sabe, que é rígida, não tem jeito, não tem quem faça ela enxergar a situação pela sua ótica. Ela é sempre assim, não, é assim, 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 a gente faz, meu Deus do céu, que pessoa difícil. E por que essa pessoa é assim? Porque ela tem um traço de personalidade ou de comportamento mais inflexível. Muitas vezes ela nem sabe que tem esse traço, porque para que a gente descubra mesmo de forma aprofundada, é importante o processo de autoconhecimento. Então, às vezes, essa pessoa não passou por um processo de autoconhecimento, ela nem sabe que tem esse traço e ela continua agindo da forma que para ela funciona. Então, essa pessoa, ela sempre vai ser vista como aquela pessoa do contra, é aquela pessoa que sempre quer que a ideia dela prevaleça, é aquela pessoa que tem aquele comportamento mais dominante e que às vezes pra gente que tem uma flexibilidade maior, torna-se cansativo lidar com esse tipo de pessoa. Porque você diz, poxa, eu vou com tantas ideias, eu vou falar, fulano não deixa eu falar. Por mais que eu dê ideia, fulano nunca acata, porque sempre a dele é melhor. Isso, gente, em todas as áreas da nossa vida. Na área pessoal também, às vezes a gente tem o nosso cônjuge, o nosso irmão, a nossa mãe, o nosso pai. E às vezes são pessoas que às vezes num jantar em família, você dá uma ideia, você comenta um assunto e a pessoa, sabe, não te escuta, a sua ideia nunca, sabe, nunca dá espaço para que a sua ideia também prevaleça. Então, esse tipo de pessoa é o que a gente chama de pessoa difícil. É aquela pessoa onde o traço de personalidade dela é mais inflexível. E por que eu estou explicando isso para vocês? E por que isso é extremamente importante vocês compreenderem para poder saber se relacionar? Quando a gente conhece isso, a gente passa a ter empatia. E o que é empatia? É a capacidade que a gente tem de compreender o outro, de compreender que por trás dessa outra pessoa existe uma história, existe a essência dela e que existe esse traço de personalidade que é mais inflexível e que muitas vezes ela não sabe que tem. Sabe aquele ditado que a gente fala assim, errar é humano, permanecer no erro é burrice? Pois é, essa pessoa ela permanece no erro não por burrice, mas porque ela não sabe que tem. Muitas vezes ela até sabe de forma intuitiva, mas ela não tem esse conhecimento mesmo. Então ela continua se comportando da forma que ela entende que para ela é melhor, que para ela funciona mais. Porém, quando a gente está no nosso processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, somos nós que precisamos entender isso. Então, assim, pense que se todo mundo buscar se autoconhecer e se autodesenvolver, todo mundo vai ter esse olhar para o outro. E aí, consequentemente, os relacionamentos eles ficam mais fáceis de uma forma geral. Porque se eu compreendo que aquela pessoa
que eu enxergo como uma pessoa difícil. Eu só enxergo ela difícil porque eu penso assim, poxa, eu tenho esse traço, né, de comunicação tão flexível, na hora de falar eu falo, mas na hora de ouvir eu paro e ouço. E aí, aquela outra pessoa não, quando eu aperto o play, ela começa a falar, ela não para mais. Que pessoa chata, só que talvez não é porque ela seja chata. Ela tem um traço de comunicação mais aguçado, e aí ela nem percebe. E aí, como ela não percebe, ela sai falando, e aí, né, você nunca consegue se conectar com ela porque você não tem paciência, não compreende. Quando a gente passa a compreender, quando a gente passa a olhar com empatia, a gente se conecta melhor. Que diz assim, ela faz o que faz, não porque ela é uma pessoa ruim, uma pessoa difícil, chata, mas sim porque ela não tem o autoconhecimento sobre isso, né? E a gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece. Então, se ela conhecesse, soubesse que esse traço de comunicação dela muitas vezes atrapalha, ela mudaria. E aí eu trago, né, 2 exemplos, inclusive exemplos meus, né, dos 2 lados da moeda. Tanto como eu já fui difícil, uma pessoa difícil, considerada difícil, e como eu também lidei com pessoas difíceis, né? E hoje, inclusive, eu tô aqui, né, explicando isso para vocês, trazendo não só o meu conhecimento, mas também a minha vivência, minha experiência como pessoa que passou por tudo isso e que passou por esse processo de transformação e que hoje busco trazer da forma mais simples esse conhecimento e a experiência para que as pessoas não precisem passar por tudo que eu passei para poder saber lidar com pessoas difíceis, né? Então, por exemplo, no meu processo de autoconhecimento, eu sei que eu tenho um traço de dominância em relação à tomada de decisões, iniciativa, liderança muito aguçado. Então, em determinadas situações, a minha dominância é muito forte. Se eu tiver colocado, por exemplo, num ambiente muito competitivo, onde eu tenho que liderar, em alguns momentos eu posso até ser um pouco autoritária, em alguns momentos mais grossa, mais agressiva. Isso é um traço que eu tenho no meu comportamento, na minha personalidade. Porém, antes do meu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, o que é que eu fazia? Eu colocava todos esses traços de forma muito instintiva. Então, por exemplo, eu tô discutindo um assunto com alguém antes, tá? Gardênia antes do processo de autoconhecimento. Eu tava discutindo um assunto com alguém de forma calorosa, aí a emoção vai tomando conta e Gardênia vai ali agitada, começa a discutir, não começa a querer ouvir o que o outro tá falando, só quer falar. Muitas vezes não respeita a fala do outro. E aí eu tenho uma amiga que tá ali do lado, tá? A minha amiga tá ali do lado, querendo me ajudar, ela tá querendo tomar uma decisão assertiva. E eu tô ali, naquela discussão calorosa com alguém, eu começo a me exaltar, começo a querer discutir, começo a brigar. A minha amiga, ela quer me ajudar, ela quer tomar uma decisão assertiva. Então ela faz assim, ai meu Deus, e agora? Eu não sei se eu interrompo Gardênia para tirá-la da discussão ou se eu deixo ela brigando. Porque se eu interromper, ela pode ficar com raiva de mim e dizer, me deixe, não se meta, esse assunto não é com você. E pode ser grossa comigo. Mas, ao mesmo tempo, se eu não interrompê-la amanhã, quando a situação passar, a cabeça dela estiver mais fria, ela vai dizer assim, fulana, por que você não interrompeu minha discussão? Por que você deixou passar aquela vergonha? Por que você deixou brigar daquele jeito? Aí a pessoa vai dizer, eu fiquei na dúvida. Eu não sabia se eu tirava você da discussão e eu fiquei com medo de você reclamar comigo e dizer que eu não tinha nada a ver com a briga e não me meter. Mas ao mesmo tempo fiquei pensando se eu deixaria você lá, né, discutindo para liberar a sua raiva. Fiquei na dúvida e terminei não decidindo. Percebe como pessoas difíceis dificultam o processo de decisão, a tomada de decisões assertivas? Então a minha amiga queria tomar uma decisão, porém, como ela estava lidando com uma pessoa de comportamento difícil, ela ficou paralisada, ela não conseguiu tomar uma decisão, né? Por quê? Porque ela estava lidando com uma pessoa que poderia
gostar dela interromper, mas também poderia dizer assim, não se meta. Então, quando a gente tá lidando com pessoas difíceis, é muito complicado, né? A gente tomar decisões assertivas. Mas aí, eu também já passei pela situação de eu ter que lidar com pessoas difíceis. E já passei por situações assim em várias áreas da minha vida. Na área profissional, eu já tive que lidar com pessoas que estavam acima do meu cargo, né? Hierarquicamente acima do meu cargo, com pessoas difíceis. Já tive que lidar com pares, com pessoas que trabalhavam comigo no meu dia a dia, pessoas que tinham o mesmo cargo que eu, e que eram muito difíceis e que isso prejudicava a minha saúde mental e que isso prejudicava o meu desenvolvimento. Na família, já precisei sim, lidar com pessoas difíceis, pessoas com maior grau de relevância e pessoas com menor grau de relevância. Na vida social, já passei por isso. Ou seja, se vocês pararem para olhar esse exemplo meu, tenho certeza que vocês conseguem se conectar e pensar em várias situações onde vocês já foram pessoas difíceis e que dificultou pessoas importantes na sua vida tomarem decisões em relação a você. Como também, em alguns momentos, eu tenho certeza que muitos de vocês já ficaram paralisados ao tomar decisões lidando com pessoas difíceis. Mas aí, existe sempre uma dúvida que muitas pessoas falam quando a gente tá falando de tomar decisões nos relacionamentos com pessoas difíceis. Gardênia, mas se eu tomar uma decisão assertiva pra mim, a pessoa do outro lado, a outra pessoa pode ficar com raiva. Como assim? Assim, Gardênia, não entendi, me explique. Imagine que eu tô lidando com, sei lá, minha irmã. E aí minha irmã quer que eu faça muito uma coisa pra ela. Ah, Gardênia, eu quero que você faça, eu quero que você vá em tal lugar comigo, por isso, isso e isso. E eu penso assim, mas eu não queria, porque eu acho aquilo chato, eu não gosto, não acho que aquilo tem nada a ver comigo, eu não queria ir. Porém, eu tenho o meu não dentro de mim, eu queria dizer não. Mas eu fico sem querer dizer não, pra não magoar a minha irmã. Aí eu termino dizendo sim. O sim foi uma decisão assertiva pra mim? Não. Por que não foi uma decisão assertiva pra mim? Porque não era uma decisão segura, não era o que eu queria dizer. Eu terminei agradando o outro e não tomei uma decisão assertiva pra mim. E aí eu te pergunto, isso te faz bem? Não. Por quê? Porque você não é o outro. No seu processo de desenvolvimento, é você primeiro. E isso não é egoísmo. Isso é autoconhecimento, isso é autocuidado. A gente só consegue lidar bem com o outro quando a gente tá bem com nós mesmos, né? Então, assim, o que adianta eu dizer sim pra alguém, querendo dizer não, e aquilo me faz muito mal? Então, geralmente as pessoas chegam pra mim e dizem assim, Gardênia, mas se eu tomar uma decisão segura pra mim, o outro pode não gostar e ficar com raiva de mim. Problema do outro. O outro que começa a tratar a sua inteligência emocional e aprender a lidar com o não. Até porque se esse outro também se esse outro olhar pra você e entender que você é uma pessoa relevante pra ele, ele vai dizer assim, poxa, se Gardênia disse não, é porque realmente ela não quer, ela não gosta, aquilo não vai fazer bem a ela. Então, se você for importante para essa outra pessoa que você disse não, ela também vai se preocupar com o seu não e dizer assim, se ela me disse não, é porque realmente não era algo que ia fazer ela feliz. Então, no processo de tomada de decisões com pessoas difíceis, a primeira coisa que você tem que olhar é para você. Porque se a pessoa ela é difícil, lembra que eu falei que ela tem um traço dominante. E se você cede o tempo inteiro para esse traço dominante dessa pessoa difícil, você vai terminar se desconectando com você mesmo. Quando você olhar para você, você já nem sabe mais o que você gosta, o que você quer, porque você vai estar sempre fazendo aquilo que o outro quer para não contrariar, né? A segunda questionamento que às vezes as pessoas trazem em relação à tomada de decisões assertivas com pessoas difíceis é, Gardênia, tomar decisões assertivas é difícil. Eu não diria que é difícil,
O que eu diria é que você tomar decisões sem um processo de autoconhecimento, aí sim é difícil. Por quê? Porque quando você se conhece, quando você sabe o que você gosta, quando você está conectado com a sua essência, quando você está conectado com o seu propósito, você consegue saber o que você quer e o que você não quer. Você sabe o que você gosta, você sabe o que lhe motiva, você sabe o que você não gosta, você sabe o que te dá prazer. E quando você sabe de tudo isso, aí você consegue tomar uma decisão assertiva, dizer assim, quero, não quero, sim ou não. Mas para isso você precisa passar pelo seu processo de autoconhecimento. Porque senão você vai estar sempre fazendo algo que outras pessoas querem que você faça. Então não é que a tomada de decisão assertiva é difícil. Ela é difícil quando você não busca se conhecer. Porque quando você busca se conhecer, você se empodera. E quando você está empoderado, é como se você tivesse tomado uma formulazinha mágica ali e que, sabe aquela coisa que ninguém me segura? É basicamente isso. Quando você tem a consciência de quem você é, do que você gosta, do que te dá prazer, do que você não gosta, do que te motiva, do que não te motiva, de qual é o seu propósito, qual é a sua missão de vida, o que dá sentido à sua vida, você consegue ter a sua tomada de decisão segura. Mas se você não estiver buscando o seu processo de autoconhecimento, se isso for algo que para você não for relevante, existe uma tendência muito grande de você ter dificuldade na tomada de decisão, de ser aquela pessoa que diz assim, não sei, será? Lembra que eu falei no início da live que decisão assertiva é aquela decisão segura em que você não fica na dúvida se era ou não era? Então, quando você não passa pelo processo de autoconhecimento, quando você não busca se autoconhecer, em várias situações da sua vida, quando você precisar se relacionar com pessoas difíceis, seja no trabalho, em casa, nas suas amizades que você vai adquirindo durante a vida, você fica, eu não sei se eu deveria ter feito isso ou não. Eu não sei se eu deveria ter emprestado ou não emprestado. Eu não sei se eu deveria ter ido ou não ido. Se eu deveria ter dito sim ou não. Quando você se conhece, você diz assim, olha, eu até gosto daquela pessoa, mas assim, ela me chamou pra um tal lugar, eu não vou, porque o lugar que ela me chamou não é condizente com o que eu gosto, não, enfim, não vou, né? Gardênia, fulano te chamou pra comer tal comida. Vamos? Não vou, porque eu nem gosto do ambiente e nem gosto da comida. Gosto da companhia, mas a gente pode ir, vá com ela que eu vou em outro momento, hoje não, né? Então, quantos de nós, muitas vezes, não já passou por isso? Eu passava por isso sempre antes, né? Terminava cedendo muitas vezes ao que as pessoas queriam, a fazer muitas vezes para agradar, para ficar bem na fita, para fazer a política da boa vizinhança, e eu não me questionava se realmente era aquilo que eu queria. E foi através do processo de buscar o autoconhecimento, de me questionar, que eu comecei, inclusive, a peneirar pessoas. E é interessante que no processo de autoconhecimento, quanto mais a gente se conhece, mais aumenta o nosso filtro em relação às pessoas. E o mais interessante ainda é que quando você faz esse filtro, você vai vendo que você vai começando a lidar melhor com essas pessoas difíceis, porém essas pessoas difíceis começam a não fazer tão parte do seu ciclo de pessoas. Então, mais interessante é isso, você passa a lidar de forma mais empoderada com essas pessoas difíceis, porém essas pessoas difíceis começam a não fazer mais parte do seu ciclo de vida. E isso num processo natural. Quanto mais você se conhece, melhor você escolhe e mais distante do que não presta você fica, certo? Do que não presta pra você, tá? E uma outra dúvida que as pessoas sempre têm é, Gardênia, eu sou uma pessoa difícil, como é que eu vou lidar com outra pessoa difícil? Gente, lembra que eu falei que todo ponto de vista é visto de um ponto? Às vezes você se considera difícil e considera a outra pessoa difícil, mas às vezes a outra pessoa ela não te considera difícil. É tudo uma questão de percepção. E quando você se conhece, que você conhece os seus traços de comportamento,
né, de preferência comportamental, de personalidade, você começa a buscar se conectar melhor com o outro. Então, é mais ou menos assim. Se eu sei que eu tenho um traço onde eu fico impaciente muito fácil com algumas coisas, e eu vou estar numa determinada situação que provavelmente vai ter algum gatilho que vai me deixar impaciente, eu já vou munida. Eu já vou assim, eu vou encontrar aquela pessoa fala pelos cotovelos, eu não tenho muita paciência, mas eu vou ter que lidar com aquela pessoa, então você já vai munida. Então, quando você precisa lidar, se relacionar com alguém que você considera tão difícil quanto você, lembre, quem é que está passando pelo processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento? Você. Então, você começa a trabalhar a sua inteligência emocional para que você consiga organizar os seus traços comportamentais para se conectar melhor com a outra pessoa. Então, não existe isso de pessoa difícil não consegue lidar com outra pessoa difícil. Posso dizer que pessoa que não se conhece e que não busca o autodesenvolvimento, aí sim, esse tipo de pessoa vai ter dificuldade sim de se relacionar com vários tipos de pessoas. Porque até mesmo porque às vezes a pessoa ela pode ser tão fácil de se relacionar, mas às vezes a outra pessoa que está do lado de cá está num processo tão travado de autoconhecimento, com tantas questões internas inclusive, que qualquer pessoa para ela vai ser difícil. Qualquer pessoa para ela vai ser difícil. Porque às vezes o problema não está nem no outro. O problema está na pessoa se encontrar, na pessoa se conhecer e saber quem ela é primeiro. E aí, o que é que eu vejo muito também em relação à tomada de decisões com pessoas difíceis. Às vezes, não sei se vocês já passaram por isso. Se alguém passou, pode colocar aí. Às vezes a gente vai lidar com uma pessoa que a gente considera difícil, a gente já vai todo armadão, né? Vai com a cara fechada, vai dizer, olha, eu vou fazer um carão, vou tentar fazer uma pose, né, de bravo, para poder aquela pessoa se intimidar e tentar baixar a guarda. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas acontece muito. Às vezes a pessoa acha que para lidar com pessoas difíceis, a gente tem que ser igual a ela, tem que agir do mesmo jeito, faz aquela cara de bravo, fecha a cara, já vai armado, como se estivesse indo pra guerra e diz assim, deixa ela vir lá pra cá que eu tô pronta, né? Tem um ditado que diz assim, pra um doido tem que ter um outro igual, ou seja, se ela vem com ignorância eu vou igual a ela. E não é assim, né? Não é assim. Mais uma vez, repito, a gente consegue lidar com pessoas difíceis quando nós estamos trabalhando as nossas características internas de personalidade, de comportamento. Então, se você quer lidar com uma pessoa difícil, você precisa conhecer quais são os meus traços de comportamento que eu posso equilibrar para lidar com aquela pessoa. Então, se aquela pessoa ela é muito ignorante, ela fala muito alto, vai adiantar você falar muito alto com ela? Não vai, porque vai parecer, às vezes, até numa simples conversa que vocês estão num duelo, numa guerra. Então, quando você vai para uma pessoa que você sabe que aquela pessoa tira a sua paciência, você já sai de casa com uma dose de paciência extra, não é isso? Quando você sabe que vai lidar com uma pessoa em que aquela pessoa fala e nunca deixa você falar, você já vai mentalizando estratégias de dizer assim, bom, eu vou ter que discutir um assunto importante com aquela pessoa, só que essa pessoa ela costuma não deixar ninguém falar. Ela fala, mas não deixa ninguém falar. Eu preciso encontrar uma maneira de quando eu encontrar uma brecha, eu dizer, fulano, só um minuto que agora eu preciso, sabe, fazer um comentário. Olha, falando nisso que você falou é extremamente importante, por isso, isso e isso. E aí você consegue ter uma brecha para lidar com essa pessoa, né? Eu falei muito de pessoas difíceis, de tomar decisões, mas Gardênia, o que fazer de fato para eu conseguir lidar com essas pessoas difíceis? Lembrando, gente, que o tema dessa live a gente trouxe exatamente porque nas nossas caixinhas de perguntas, muitos de vocês, a temática que vocês traziam era muito voltada a relacionamento com pessoas. Como lidar com pessoas que não deixam a gente falar, como lidar com pessoas difíceis no trabalho, como lidar com familiares difíceis. Então, assim, foi um tema muito abordado aí já há algum tempo e que a gente precisou trazer para vocês para esclarecer, né? Então, lembrem-se, pessoas difíceis é muito
subjetiva, muito relativa, é muito como você entende essa pessoa difícil, né? Ela é difícil porque ela tem traços de personalidades e de comportamentos mais rígidos, mais inflexíveis. Porém, a forma que você olha para essa pessoa torna mais fácil ou mais difícil. Quando você olha para essa pessoa de forma empática, ou seja, entendendo que aquela pessoa se comporta daquele jeito não porque ela é ruim em sua essência, mas sim porque é o jeito dela, são os traços de personalidade dela. Talvez ela só saiba ser daquela forma porque ela aprendeu a ser daquela forma. Ela é daquele jeito porque ela tem uma história por trás daquilo. Quando você se conecta com o outro dessa forma, com esse olhar, compreendendo que o outro é daquele jeito, porque tem uma história por trás, porque foi a forma que ele foi criado, foi o jeito que ele aprendeu a ser, e não porque ele é uma pessoa ruim. Quando você passa a olhar a pessoa não com o julgamento da essência em si, fulano é ruim, mas fulano se comporta dessa maneira, talvez porque ele não sabe se comportar de outra maneira. Então, quando você passa a ter esse olhar para essa pessoa, você naturalmente, e é um processo natural, não é do dia para a noite, mas é um processo natural, você começa a não olhar mais a pessoa como uma pessoa difícil, de difícil acesso, impossível de se relacionar. Você só começa a olhar aquela pessoa como uma pessoa que você vai ter que desenvolver mais as suas habilidades para se conectar com ela. E aí, né, eu trago algumas dicas para que vocês reflitam e coloquem em prática nos relacionamentos de pessoas difíceis, com pessoas difíceis. O primeiro passo é sempre se manter calmo, né? E é muito difícil, gente. Eu falo isso porque eu já passei muito por isso, né? Hoje eu estou trazendo para vocês aqui tanto o conhecimento mesmo, mas muito voltado a um conhecimento aplicado em mim, na minha própria experiência. Quem me conhece sabe que eu tenho como traço de personalidade um pavio curto, por exemplo. Gardênia, mas você parece tão calma, tão serena, falando. Isso é um processo de autoconhecimento e mais ainda de autodesenvolvimento. Porque, naturalmente, eu sou uma pessoa que eu não sou muito paciente e um pavio mais curto, ou seja, aquela pessoa que tenta resolver, sabe? Ou seja, mostrar que, sabe, igual a muito de vocês que também tem esses problemas e que não é mágica. Não é mágica. Quem tem pavio curto ou quem não tem tanta paciência não é um transtorno, não é porque a pessoa é de outro mundo, é uma pessoa normal, porém que a serenidade que vem na nossa fala, no nosso jeito de enxergar, vem do processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. A pessoa que não quer se desenvolver, ela vai continuar sendo aquela mesma pessoa e tendo aqueles mesmos resultados. Mas se a pessoa para e pensa, eu quero ter resultados diferentes na minha vida, nos meus relacionamentos, em todos os aspectos, eu preciso começar a ter comportamentos diferentes. Você não tem resultados diferentes se você fizer as coisas do mesmo jeito que você faz. Se você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que você faz, você vai ter o resultado que você tem hoje. Se pra você tá tudo bem, continue fazendo do jeito que você faz. Mas, se você busca uma mudança nos seus relacionamentos, nos seus resultados profissionais, pessoais, você precisa dizer, então eu preciso mudar o meu comportamento. Nada adianta conhecimento se você não coloca em ação, né? Então, gente, o primeiro passo é sempre se manter calmo. Mesmo se por dentro, né, no seu traço de personalidade e de comportamento existe uma tocha pegando fogo dentro de você e que você seja uma pessoa naturalmente mais esquentada ou mais nervosa, mais ansiosa, mas é buscar manter a calma. Porque quando você está lidando com pessoas difíceis, lembre que são pessoas que têm traços dominantes. Então, consequentemente, essa pessoa de traço dominante, ela vai a todo momento querer tomar as rédeas da situação. E se você tenta se sobressair a essa pessoa, vocês vão pro embate. Então não tem jeito, né? Se você vai ter uma conversa mais calorosa com seu chefe para discutir alguma coisa, ou com seu cônjuge, ou com seu familiar, se você, que é a pessoa que está buscando a transformação, não mantiver a calma, não sai. Porque a outra pessoa, como eu já falei, talvez ela não esteja buscando
processo de autodesenvolvimento, nem de autoconhecimento, então ela está agindo da forma que ela entende que funciona. Mas você, que está buscando ser uma pessoa mais desenvolvida, com resultados mais assertivos, mais seguros, você precisa manter a calma, né? Então mantenha a calma para que você possa olhar a situação como um todo, ter empatia com o outro, buscar se conectar com o outro, entender, mais uma vez eu falo, não julgar a pessoa por aquele comportamento em si, mas pensar que aquele comportamento talvez seja o repertório dessa pessoa. Talvez essa pessoa sempre fale alto porque faz parte da história dela. Talvez na criação dela as pessoas sempre falaram alto ou gritando, ou a família dela é o tipo de pessoa que fala alto, enfim. Então, é pensar que aquela pessoa age da forma que age porque é o repertório de vida dela. Faz parte da essência dela, mas não necessariamente que é uma pessoa ruim. Então, às vezes a gente vê uma pessoa falando alto, ou até com um comportamento mais ríspido, e diz assim, fulano de tal é uma péssima pessoa. Talvez ela tenha um péssimo comportamento, mas ela não é uma péssima pessoa. Porque talvez ela age dessa forma porque é o repertório dela. E não necessariamente a essência de uma pessoa ruim. Então, além de manter a calma e ter empatia com o outro, é sempre conhecer os seus próprios limites, né? Por isso que é importante sempre o nosso autoconhecimento. Porque no nosso autoconhecimento você sabe os seus limites, você sabe até onde você pode ir com aquela pessoa e até onde você também permite que aquela pessoa vá com você. Então manter a calma, conhecer os seus próprios limites, ter empatia com o outro, né? E eu reforço essa questão da empatia, gente. Empatia não é você se colocar no lugar do outro. A empatia é você compreender o outro, compreender que por trás daquele comportamento existe uma história, existe crenças, existe valores, existe o modo de pensar e agir daquela pessoa, porque é a forma que ela sabe agir e pensar, tá? E uma das mais importantes que eu falo em relação a decisões com pessoas difíceis é verificar o peso que aquela pessoa tem pra você. Eu sempre digo assim, que tudo depende da importância que você dá. Tudo depende da importância que você dá. Quem é essa pessoa na sua vida? Às vezes a gente sofre, foi até uma pergunta da caixinha essa semana nos stories. Às vezes você sofre num relacionamento difícil com alguém que não vale a pena você sofrer. Por que, Gardenia, não vale a pena você sofrer? Porque às vezes você sofre com alguém que às vezes você nem conhece. Ou às vezes tanto significado na sua vida, não é uma pessoa relevante pra você. E você gasta energia com aquela pessoa. E aí a dica simples pra isso, não precisa nem trabalhar muito autoconhecimento, nem nada. Abstraia e ignore. Gardenia, mas eu lembro que você falou que pessoas não são coisas, então você não tá mandando eu descartar? Não, não é descartar. Não é descartar, porque você sabe que é um ser humano. Mas é você abstrair, às vezes aquele comentário, ou às vezes aquilo que a pessoa fez com você, e ignorar. Ignorar porque não é uma pessoa relevante para você. Às vezes você tem um colega de trabalho que você precisa conviver diariamente, mas é uma pessoa que você não precisa compartilhar a sua vida, que você precisa estar falando, tá ali no mesmo ambiente que você, mas você não precisa se relacionar. Então ignore e abstraia. E aí você trata com o que tiver que tratar tecnicamente, se for uma relação de trabalho. Gardenia, mas se essa pessoa é do meu âmbito familiar, eu te digo a mesma coisa. Pese. Qual o peso que essa pessoa... Isso, gente, nas 4 áreas da nossa vida. Seja na área pessoal, profissional, familiar e social. Você vai pesar. Qual o peso essa pessoa tem pra você? Eu falo porque na minha vida pessoal, na área familiar, meu Deus do céu, tem um monte disso. Tem pessoas da minha família que eu tô nem aí. Gardenia, mas isso não estou nem aí. Por que eu não tô nem aí? Porque é uma pessoa que não tem peso na minha vida, não tem relevância. Mas é parente, problema, não tem relevância. Então, eu não sofro. Sabe? Então, a primeira coisa é você pesar na sua área profissional. Gardenia, mas é o meu chefe. O seu chefe é uma pessoa que tem uma relevância na sua vida profissional. Então, como é que eu lido com essa pessoa? Busque ter empatia, busque manter a calma, busque ouvir, busque compreender.
Busque desenvolver os aspectos da inteligência emocional para você lidar bem com essa pessoa, porque dentro do contexto profissional é uma pessoa relevante na sua vida. O seu colega de trabalho que você precisa se relacionar diariamente, compartilhar as tarefas. Garden é uma pessoa que não tem jeito, eu preciso compartilhar minhas tarefas. Ok, você precisa compartilhar as tarefas, mas não a sua vida. As pessoas às vezes vai misturando as coisas. Acho que porque compartilhar tarefa tem que ir ali, aquela conversa de comadre, compartilhar a vida. Você precisa saber separar isso para não sofrer. Aí tem pessoas que dizem assim, mas eu não consigo. Aí é outra história. Se você não consegue, busque o processo de autoconhecimento, de conversar com você mesmo e tente. Coloque em prática. Lembra que conhecimento sem ação não vale nada? Não adianta você conhecer, saber o que tem que fazer e não colocar em prática. Você não vai ter resultados. Mas se você pesa, dizer assim, essa é a minha colega de trabalho, eu preciso dividir tarefas com ela, mas eu não preciso dividir a minha vida. Então, consequentemente, tem coisas no meu relacionamento com ela que se não for de trabalho, eu não vou sofrer. Eu posso sofrer por coisa de trabalho, se ela deixar de fazer algo que eu pedi, ou se eu não fizer algo que ela pediu, porque vai interferir ali naquela relação. Mas nada além disso, tá? Então, verificar o peso que aquela pessoa tem na sua vida, ignorar e abstrair, e se quando você pesar, essa pessoa for extremamente relevante para você, é você desenvolver a empatia, é você ouvir, é você tentar chegar a um denominador comum, é você tentar olhar pra você, que lembra que quando você se conhece, você sabe escolher, você olhar pra você e dizer, peraí, em relação a essa pessoa, eu vou colocar na balança, eu preciso ceder aqui, mas eu também preciso me colocar, me impor aqui. A outra pessoa do outro lado também vai pesar o que ela precisa, o que ela pode ceder e o que ela precisa se impor. E aí você chega num denominador comum. Então, essas dicas, elas servem não só para pessoas difíceis, mas como relacionamento como um todo. Porém, para as pessoas difíceis, se você colocar de fato em prática, não só saber que existe, porque assim, saber que existe, às vezes a gente conhece muita coisa. Lê muita coisa, vê muita gente falar de muita coisa, mas o que você coloca em prática em relação àquilo que é uma dor para você? Tem pessoas que né, como eu falei, essa live está sendo feita exatamente porque a gente percebeu que muitas pessoas vieram falar sobre essa questão de dificuldade em relacionamentos. Então, se você coloca em prática, né, essas dicas de como se relacionar com pessoas difíceis, vocês começam a perceber o quanto vocês se sentem empoderados, né, o quanto vocês se sentem bem, né, mas nada adianta você saber e você não colocar em prática, tá? Gente, alguém tem dúvida? Já que esse tema era tão falado, né? Tão questionado nas lives. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a como tomar decisões assertivas no relacionamento com pessoas difíceis? Tem uma pergunta interessante que fizeram essa semana. Gardênia, como é que eu lido com pessoas que quando eu falo me ignoram? Quando eu li essa pergunta, eu achei bem interessante. Ignora também. Se essa pessoa te ignora, é porque essa pessoa não dá relevância pra você. E aí por que você sofre? Né? Lembra que eu falei que às vezes a gente gosta de sofrer com coisas que não têm importância? E tudo depende da importância que você dá. Se você dá importância para uma pessoa que não dá importância para você, veja que sente que é sofrimento bobo. Né? Às vezes a gente sofre porque às vezes a gente não racionaliza. Por isso que eu repito, nada adianta você conhecer as dicas, conhecer o passo a passo, se você não colocar em prática. Você diz, eu ouvi falar, mas nunca coloquei em prática. Então, gente, se essa pessoa que você fala com ela te ignora e você... Aí eu pergunto, você sofre por quê? Porque eu não gosto de falar e não ter atenção. Mas quem é essa pessoa na sua vida? É uma pessoa aí que eu conheço, né? Qual a relevância que ela tem? Nenhuma. E você sofre por quê? Né? Então, pesa, né? Coloca na balança o peso que essa pessoa tem na sua vida. Se tem importância, tem empatia, ouve, fala,
questiona, discute, se coloca para ouvir, enfim. Se não, abstrai e releva, tá? E quando teve uma briga entre as duas pessoas e ela não sabe separar o pessoal do profissional, e além de não falar, ainda tenta te difamar pro chefe e tenta te derrubar de qualquer forma. E aí nessa pergunta aí tem várias questões, né? Assim, se essa pessoa for uma pessoa do seu ambiente profissional e ela não sabe separar o problema pessoal do profissional, o problema é dela, não é seu. Se ela é uma pessoa que está no seu âmbito profissional, você continua tratando ela no âmbito profissional. Se ela não quer falar com você, o problema é dela, o problema não é seu, porque quem está buscando o autodesenvolvimento é você. Então, quem é essa pessoa? Essa é uma pessoa, é uma colega de trabalho na qual eu preciso me relacionar com coisas de trabalho. Então, você se relaciona com coisas de trabalho. Gardênia, mas essa pessoa tenta me difamar para o chefe. Esse problema também não é seu, esse problema é dela, né? E aí também vai muito do seu chefe, da percepção que ele tem em relação à equipe dele, né? Então, assim, a gente não pode controlar o que o outro faz com a gente, mas a gente consegue controlar o que fazem. Na verdade, a gente não consegue controlar o que o outro faz com a gente, mas a gente gerencia aquilo que o outro faz com a gente, certo? Então, assim, o que essa pessoa vai falar de você, como essa pessoa vai te tratar, você não tem controle. Mas o sentimento que essa pessoa gera em você, você consegue gerenciar. Então, assim, abstrai, ignora, porque essa pessoa não faz parte da sua vida. Ela apenas é uma pessoa que tá ali no seu âmbito profissional, tá? Então, abstrai e ignora, você coloca na balança. Ela tem peso, tem relevância? Se tiver, precisam resolver. Se não, abstrai e ignora. Gardênia, mas ela tem um peso porque ela trabalha comigo, talvez seja até superior ao meu cargo. Senta com ela, senta com o chefe superior e resolve. Ou seja, usar da questão racional mesmo para resolver. Essa questão de, a pessoa querer me derrubar, isso aí às vezes é uma projeção que a gente coloca na situação, né? Às vezes, claro, isso existe, mas é algo que você não tem controle, porque você está falando do outro e não de você. E no processo de autodesenvolvimento, a gente está falando da gente em relação ao outro, e não do outro em relação a gente. E lembrando, gente, né, como eu falei, outra coisa interessante, o que eu estou, né, trazendo para vocês hoje não é apenas o conhecimento, né, mas é um conhecimento de uma pessoa, que estou trazendo de acordo com a minha experiência de vida, de como eu via essas situações e de como eu peguei o meu conhecimento e a minha experiência e me transformei em relação a olhar as situações e a lidar com esse tipo de pessoa. Bom, gente, a gente vai estar continuando colocando caixinhas de perguntas, né, para vocês. A live de segunda, ela passou a ser uma live tema também, só que é uma live tema em cima das perguntas que vocês fazem. A gente vai continuar respondendo as perguntas de vocês nos stories diariamente, porém, aquela pergunta que a gente entender que muita gente, né, tá querendo saber, a gente transforma numa live, que é a live da segunda. E a live da quinta é uma live tema, certo? Então, muito obrigada, boa noite. Se tiverem dúvidas, pode colocar lá na caixinha de perguntas que a gente responde para vocês, ok? Obrigada e boa noite, até quinta-feira às 19h47.